Enquanto Thomas Whelan rebocava sua cabana completa pelo planalto de Wyoming, suas rodas rangiam no chão congelado, com lobos rondando na escuridão. Bem fora do alcance do brilho de sua lanterna, erguia-se sua fortaleza móvel, uma robusta estrutura de toras medindo 2,4 metros por 3,7 metros, montada sobre rodas reforçadas com ferro. Ela se movia continuamente há 3 horas, a matilha de lobos mantendo sua velocidade, sondando por vulnerabilidades. A maioria das pessoas se encontraria confinada a um acampamento fixo, atiçando uma fogueira e esperando pelo nascer do sol. No entanto, a engenhosa criação de Thomas estava prestes a demonstrar como uma moradia móvel poderia ser o fator decisivo entre resistir e sucumbir como presa na fronteira. Antes de nos aprofundarmos nessa narrativa notável, por favor, deixe um comentário indicando sua localização de visualização, talvez até mesmo de sua própria residência portátil. Se relatos de engenhosidade e perseverança pioneiras o cativam, então aperte o botão de inscrição, pois amanhã estaremos recontando a história do garimpeiro que inventou uma broca capaz de penetrar granito sólido em minutos, enquanto as rodas continuavam a ranger contra o chão congelado. Enquanto Thomas Wayland rebocava sua cabana completa pelo planalto de Wyoming, atrás dele, olhos amarelos, pertencentes a talvez 6 ou 7 lobos, espelhavam a iluminação de sua lanterna. Mantendo a velocidade com seu comboio em comum, o lobo alfa, um grande macho cinzento, avaliava periodicamente a distância, avançando mais perto antes de recuar. Thomas apertou o punho na barra de reboque e verificou o rifle carregado, que estava preso ao alcance fácil na estrutura externa da cabana. Os lobos os rastreavam há 3 horas. A cabana portátil avançava consistentemente, suas rodas reforçadas com ferro rompendo as manchas de gelo. Cada roda media 1,2 metros de diâmetro, excedendo a largura das rodas de carroça típicas, e apresentava tiras de metal aparafusadas ao redor de seu perímetro para maior aderência. A própria cabana, uma robusta estrutura de toras medindo 2,4 metros por 3,7 metros, repousava sobre uma plataforma reforçada situada entre os eixos. A maioria das pessoas que a encontrava inicialmente ou ria ou expressava sua incredulidade. Uma moradia que podia se mover parecia desafiar as leis da natureza. No entanto, nesta noite de dezembro de 1845, com predadores à espreita nas sombras e a habitação mais próxima a 64 quilômetros de distância, a fortaleza móvel de Thomas estava prestes a demonstrar seu valor. A matilha de lobos tornou-se mais audaciosa à medida que as nuvens obscureciam a lua, espalhando-se em formação de caça, cercando a estrutura que avançava lentamente. Thomas já havia observado esse comportamento. Eles estavam sondando por vulnerabilidades, buscando o momento oportuno para atacar. Em um acampamento convencional, ele teria sido encurralado. Ele estaria atiçando sua fogueira e desejando que ela durasse até o amanhecer. No entanto, a cabana portátil apresentava possibilidades que nenhum refúgio fixo poderia oferecer. Thomas chegou à beira de um cânion estreito. Ele o havia inspecionado várias semanas antes. A passagem era apenas larga o suficiente para sua cabana, com paredes de rocha subindo 6 metros em ambos os lados. Ele guiou a estrutura para a abertura do cânion e acionou os freios das rodas. Agora, os lobos só podiam avançar pela frente ou por trás. Ele subiu na plataforma da cabana e destrancou a porta reforçada. Ele desapareceu lá dentro por meio minuto. Ao reaparecer, carregava seu rifle secundário e uma lâmpada de olho de boi que projetava um feixe de luz concentrado a 18 metros na escuridão. Uma alcateia de lobos reuniu-se na entrada do cânion, perturbada pela paisagem alterada. O macho alfa movia-se inquieto, relutante em aventurar-se na área confinada. Neste local, a superioridade numérica da sua alcateia desapareceria. Thomas, com ambos os rifles preparados, estava no convés frontal da sua cabana, observando os predadores enquanto ponderavam as suas escolhas. Se estivesse num acampamento estacionário, ele teria sido encurralado. A topografia, contudo, era a seu favor. A sua moradia móvel tinha evoluído para um recurso estratégico, permitindo-lhe selecionar locais defensivos vantajosos. Nenhum explorador convencional conseguiria aceder a tal lugar. Após um impasse de 20 minutos, a alcateia de lobos retirou-se para o terreno vasto. Thomas esperou então mais 60 minutos antes de desengatar os travões. Ele então avançou mais para dentro do desfiladeiro, pretendendo refugiar-se lá até o nascer do sol. Este evento foi um entre muitos naquele inverno em que a capacidade da sua moradia portátil de mudar de local tinha preservado a sua existência. Cada relato de sobrevivência circulava entre postos comerciais e acampamentos sazonais,
transformando progressivamente a perspectiva dos pioneiros em relação a segurança e refúgio. Com a chegada da primavera, a improvável criação de Thomas Wayland tinha conquistado seus primeiros proponentes hesitantes. A noção de uma moradia capaz de movimento originou-se de uma profunda tristeza. Não nasceu de genialidade. 3 invernos antes daquela noite em particular envolvendo os lobos, Thomas Wayland tinha sido um indivíduo alterado, levando uma existência distinta. Ele tinha se dedicado à caça de castores ao longo do Rio Green, alcançando sucesso razoável, construído abrigos convencionais semelhantes aos de outros pioneiros e percorrido os idênticos caminhos perigosos que ligavam os postos comerciais. Crucialmente, ele tinha viajado ao lado da sua esposa, Sarah, que estava entre as raras mulheres ousadas suficiente para adotar o estilo de vida rústico da montanha. Sarah Middleton casou-se com Thomas em Independence, Missouri, em 1841. Aos 22 anos, ela era filha de um carpinteiro de rodas, possuindo mãos robustas e visões mais resolutas sobre a vida na fronteira. Enquanto outras mulheres migravam para as planícies férteis do Oregon, Sarah optou pelas regiões montanhosas. Ela era proficiente em tiro, caça e esfolamento de castores, com a mesma eficácia que qualquer homem. Ela compreendia os perigos inerentes. O que lhe escapava era a necessidade de tais jornadas fronteiriças rudimentares, especialmente quando a oficina do seu pai produzia carruagens que deslizavam sem esforço nas estradas orientais. O inverno de 1843 começou severamente e deteriorou-se progressivamente. Thomas e Sarah tinham montado seu acampamento temporário aproximadamente 48 quilômetros a norte de Fort Bridger. Eles pretendiam caçar até a primavera, mas dezembro trouxe tempestades de neve que obscureceram as suas rotas habituais. As provisões diminuíram, tornando necessária sua viagem ao forte para reabastecimento. No entanto, isso implicava uma caminhada de 3 dias através de condições capazes de se revelarem letais em poucas horas. Eles reuniram o que conseguiram transportar, esconderam o restante e iniciaram a sua jornada a pé. As expedições de inverno convencionais envolviam a travessia entre vários refúgios, cavernas, aglomerados de árvores ou acampamentos desertos. Viajantes afortunados transportavam apenas equipamento essencial. Isso porque cada quilograma era significativo ao abrir caminho na neve. Abrigos de Mona ofereciam pouca defesa contra os rigorosos invernos de Wyoming. A maioria dos pioneiros considerava estas circunstâncias imutáveis. Movimento rápido, localização de abrigo natural, resistir ou perecer. Estas representavam as únicas alternativas alguma vez reconhecidas. Na segunda noite, eles não conseguiram localizar nenhum refúgio. A tempestade tinha ocultado todos os marcos reconhecíveis, levando-os a vaguear por várias horas em meio a condições de nevasca, acabando por atingir um estado de exaustão total. Eles escavaram um abrigo na neve e se agruparam sob o único cobertor. Thomas permaneceu vigilante, segurando Sarah perto, fornecendo calor através do calor corporal compartilhado. No entanto, a hipotermia progride de forma insidiosa e inevitável. Ao amanhecer, quando a tempestade finalmente diminuiu, Sarah não acordou. Ela havia falecido durante as últimas horas da noite. Apesar de suas tentativas de permanecer consciente, Thomas acabou sucumbindo a um breve sono. Ele então transportou os restos mortais dela pelos últimos 24,14 quilômetros até Fort Bridger, onde os habitantes do forte o ajudaram com o sepultamento. No cemitério provisório, onde inúmeras outras vítimas da fronteira descansavam, Thomas permaneceu ao lado do túmulo dela, com as mãos ainda insensíveis devido à queimadura de frio. Ali, ele proferiu um voto que parecia totalmente irracional. Ele prometeu descobrir um método para atravessar essas montanhas sem abandonar a segurança. Sua própria moradia seria móvel. O refúgio o acompanharia aonde quer que ele fosse. Nenhum indivíduo pereceria devido aos elementos enquanto passava por recursos que poderiam ter garantido sua sobrevivência. Os homens estacionados em Fort Bridger acreditavam nisso. Os habitantes de Fort Bridger concluíram que a tristeza havia desequilibrado sua mente quando Thomas começou a esboçar planos naquele inverno para uma moradia sobre rodas. Impossível, declararam. A massa pura por si só seria esmagadora. A paisagem acidentada, argumentaram, quebraria qualquer eixo construído. No entanto, Thomas continuou a esboçar, persistiu em seus cálculos e constantemente se lembrava do semblante congelado de Sarah e do abrigo que eles não conseguiram transportar. À medida que a estação de inverno avançava, a obsessão suplantou sua tristeza. Na primavera, ele havia iniciado a construção
E a notícia se espalhou por Fort Bridger com a rapidez de um incêndio florestal. Thomas Wayland, o caçador de peles que havia perdido a esposa para o inverno rigoroso, havia, segundo eles, enlouquecido com sua perda. Ele estava construindo uma moradia móvel. Homens se reuniram além do perímetro da paliçada para observar seu trabalho, trocando piadas e expressando sua descrença. Alguns nutriam simpatia, enquanto outros se divertiam com sua suposta loucura. No entanto, Thomas continuou a trabalhar, impermeável à zombaria deles, medindo e cortando meticulosamente. Com a determinação singular de um indivíduo que não tinha mais nada a perder, a não ser sua fixação avassaladora. O obstáculo inicial era a massa. Uma cabana típica exigia entre 40 e 50 seções de madeira. Cada peça pesava centenas de quilogramas. A estrutura em si ultrapassaria 1,8 toneladas. Nenhum mecanismo com rodas poderia suportar tal carga ao atravessar terreno irregular. Thomas dedicou semanas apenas a cálculos, usando carvão em casca de bétula para determinar a distribuição de carga. Ele diminuiu as dimensões da cabana para 2,44 metros por 3,66 metros, o mínimo necessário para uma moradia de sobrevivência. Ele optou por madeiras de pinho mais leves em vez de carvalho denso. Cada escolha visava reduzir a massa sem comprometer a integridade estrutural. O próprio Jim Bridger, homônimo do forte e um icônico desbravador, inspecionou a área de construção de Thomas em abril de 1843. Bridger havia testemunhado inúmeros projetos extravagantes durante seu extenso tempo na fronteira. Ele circulou a base parcialmente montada, examinando as rodas incomumente grandes que Thomas havia encomendado de um carpinteiro de rodas relutante. Após um período de 10 minutos de escrutínio silencioso, Bridger proferiu apenas 5 palavras. As rodas falharão em First Creek. Ele então partiu e sua avaliação tinha considerável autoridade. Se Jim Bridger declarava algo inviável, era de fato inviável. O carpinteiro de rodas, um imigrante alemão chamado Otto Steinberg, só havia consentido em construir as rodas por 3 vezes sua taxa habitual. Ele as fabricou de acordo com os requisitos precisos de Thomas, mas emitiu repetidos avisos de que elas cederiam sob a massa da moradia. Medindo 1,2 metros de diâmetro e 15 centímetros de largura, reforçadas com faixas de ferro, pareciam robustas o suficiente para um vagão de carga, mas não para uma moradia. Steinberg recebeu sua remuneração. Ele informou a Thomas que estava desperdiçando fundos valiosos em uma loucura decorrente da tristeza. Engenheiros do Corpo de Agrimensura atravessaram Fort Bridger durante aquela primavera. Enquanto mapeavam possíveis rotas ferroviárias, Thomas apresentou seus desenhos a eles, buscando orientação técnica. O riso dele superou o dos caçadores. Um engenheiro em particular, o Tenente Collins, ex-aluno de West Point, dedicou 1 hora para elucidar como o projeto contrariava os princípios fundamentais da engenharia. Os eixos fraturariam devido ao estresse lateral durante as curvas e a distribuição do peso geraria instabilidade perpetuamente. A força de tração necessária superava o que qualquer indivíduo poderia produzir. Collins partiu, certo de que havia observado o equívoco mais lamentável que encontraria em toda a sua vida profissional. No entanto, Thomas possuía vantagens que seus detratores não perceberam. O pai de sua falecida esposa era um carpinteiro de rodas, e Sarah havia amadurecido com o entendimento de carruagens. Durante o namoro, ela havia elucidado detalhes técnicos sobre vagões, que Thomas agora recordava com clareza pungente. Ele se lembrava dela ilustrando a transmissão de peso do eixo para a roda, como o posicionamento correto dos rolamentos diminuía o atrito e como os ângulos de cambagem influenciavam a estabilidade. Sua expertise, retida em sua memória, informou seu processo de construção. Em setembro de 1843, Thomas havia construído sozinho sua moradia portátil. Ninguém ofereceu ajuda, considerando um mau presságio fomentar tal obsessão. O edifício repousava sob suas rodas fora de Fort Bridger, assemelhando-se a um tributo a aspirações inatingíveis. A essa altura, o riso havia cessado em grande parte, e a zombaria havia se transformado em um silêncio inquietante. O inverno se aproximava, e todos antecipavam que o projeto equivocado de Thomas Wayland se desintegraria com a primeira nevasca, provavelmente o levando junto. Os obstáculos de engenharia que o Tenente Collins havia declarado insuperáveis tornaram-se a experiência de aprendizado contínuo de Thomas. Cada problema transmitia novos conhecimentos sobre forças, materiais,
e o intrincado equilíbrio entre robustez e massa. O avanço significativo inicial ocorreu quando Thomas descartou completamente a arquitetura convencional de vagões. Vagões tipicamente transportavam sua carga acima de seus eixos. Thomas entendeu que sua cabine exigia posicionamento entre as rodas, reduzindo assim o centro de gravidade até que a estrutura estivesse a apenas 45 centímetros do chão. A configuração do eixo necessitou de uma reavaliação total. Eixos de vagão padrão, sendo hastes de ferro retas, eram suficientes para cargas típicas, mas insuficientes para uma moradia. Thomas concebeu o que ele chamou de configuração de eixo duplo. 2 eixos paralelos, um na frente e outro na traseira, unidos por suportes de ferro. Esse arranjo distribui a massa por 8 pontos de apoio em vez de 4. Ele gastou seus fundos acumulados em peças forjadas sob medida da ferraria de Fort Bridger. O ferreiro aceitou a tarefa apenas porque Thomas forneceu pagamento adiantado com peles de castor avaliadas em $200 americanos. A questão com as rodas apresentava um nível comparável de complexidade. As rodas de Otto Steinberg, apesar de sua robustez, exigiam alteração. Thomas fixou uma faixa de ferro adicional ao redor da periferia de cada roda, formando uma superfície de pneu com 7 centímetros de largura entre as faixas. Ele os preencheu com uma mistura de alcatrão de pinho e crina de cavalo, projetada para comprimir sob peso, mas oferecer absorção de choque em superfícies irregulares. As rodas tinham uma aparência estranha. Embora aparentemente rudimentares, essas rodas eram capazes de absorver impactos que normalmente destruiriam rodas de carroça padrão. Os sistemas de direção de carroças tradicionais operavam girando os eixos dianteiros. Este método era incompatível com a distribuição de peso de Thomas. Consequentemente, ele desenvolveu um sistema de tração diferencial, que engenheiros contemporâneos identificariam, apresentando 2 barras de tração distintas. Essas barras se projetavam do eixo dianteiro, permitindo-lhe exercer força em cada lado independentemente. Ao aumentar a tração na barra esquerda e reduzi-la na direita, a cabine mudaria gradualmente de direção. A estrutura giraria lentamente. Embora este sistema exigisse maior esforço em comparação com a direção convencional, ele proporcionava um comando direcional altamente preciso. O aspecto mais inovador foi a estratégia de Thomas para gerar força de tração. O tenente Collins havia determinado com precisão que um único indivíduo não conseguiria mover uma cabine pesando 2 toneladas. Em vez de contestar a aritmética, Thomas alterou a abordagem. Ele projetou um sistema de polias, inspirando-se na aparelhagem marítima. Isso proporcionou uma vantagem mecânica, quadruplicando sua capacidade de tração. Cordas robustas passavam por roldanas firmemente presas à estrutura da cabine. Isso permitiu impulsionar a estrutura caminhando ao lado dela, em vez de arrastá-la pela frente. O layout interno enfatizava a distribuição equilibrada de peso e a praticidade. Thomas integrou móveis diretamente nas paredes, incluindo uma plataforma de dormir dobrável, compartimentos de armazenamento embutidos e suportes fixos para rifles. Cada componente servia a um duplo propósito, tanto como suporte estrutural quanto como utilidade funcional. O fogão a lenha compacto, crucial para suportar o inverno, foi posicionado precisamente no ponto médio da cabine, garantindo um equilíbrio de peso perfeito. Até a porta, reforçada com faixas diagonais de ferro, foi estrategicamente colocada para preservar a estabilidade, estivesse ela aberta ou fechada. Os testes começaram em outubro de 1843. O esforço inicial de Thomas para realocar a cabine cobriu precisamente 3,66 metros, antes que a roda dianteira esquerda afundasse em solo cedente. Enquanto os detratores em Fort Bridger sentiam seu ceticismo confirmado, Thomas analisou meticulosamente o contratempo, fortificou o ponto de montagem da roda e fez outra tentativa. A tentativa subsequente percorreu 45,72 metros. Em novembro, ele era capaz de mover a cabine 0,40 km continuamente, compreendendo assim como vários tipos de terreno necessitavam de abordagens distintas. Terreno rochoso exigia pressão deliberada e consistente. Áreas arenosas requeriam impulso, e a lama provou ser consistentemente o adversário. Com o início do inverno, Thomas Whelan havia projetado uma criação inigualável. Uma moradia portátil que um único indivíduo poderia transportar por diversas paisagens. Faltava-lhe apelo estético e velocidade. Em terreno favorável, ele poderia atingir uma velocidade de 3,22 km por hora. No entanto,
Sua viabilidade era primordial, e no cálculo da sobrevivência na fronteira, a possibilidade significava tudo. Na manhã de 3 de novembro de 1843, Thomas Whelan iniciou sua primeira expedição significativa. Seu destino pretendido era um lago de castores situado 24,14 quilômetros ao norte de Fort Bridger. Esta era uma distância que qualquer caçador poderia cobrir a pé em meio dia, mas Thomas não estava andando. Ele estava puxando sua moradia, e aquela jornada de 24,14 quilômetros lhe transmitiria lições inestimáveis, que nenhuma estratégia prévia poderia ter revelado. Ele partiu ao amanhecer sob céus claros e sob terreno congelado, condições que pareciam perfeitas para o movimento. Os 4,83 quilômetros iniciais transcorreram sem incidentes. A moradia atravessou o solo firme e compactado, suas rodas rompendo uma fina camada de geada. Thomas sentiu um senso de triunfo enquanto Fort Bridger desaparecia de sua vista. Seu sistema de roldanas operou precisamente como pretendido, amplificando sua força até que a estrutura de 2 toneladas métricas avançasse a uma velocidade de caminhada constante. Ele havia estocado suprimentos para 7 dias. Barris de água estavam presos dentro, provisões guardadas e recipientes fixados na parede e lenha repousava em um suporte externo feito sob medida. Tudo parecia impecável. Posteriormente, ele chegou a Muddy Creek. O curso d'água media apenas 2,4 metros de largura e tinha tipicamente 45 centímetros de profundidade, quase imperceptível durante os meses mais quentes. No entanto, a precipitação de novembro, seguida por uma geada, havia formado uma passagem de lama parcialmente solidificada, flanqueada por aterros abruptos. Tomás passou 60 minutos examinando o val. Ele caminhou tanto a montante quanto a jusante, buscando alternativas mais favoráveis. Nenhuma existia. A moradia portátil precisaria atravessar neste ponto ou recuar. Ele posicionou meticulosamente a cabine, garantindo que as rodas estivessem alinhadas com o que parecia ser o terreno mais estável. As rodas dianteiras começaram sua descida pelo aterro. Rompeu eficazmente o gelo na lama subjacente. Contudo, à medida que a massa se deslocava para frente, as leis da física se impuseram e as rodas traseiras, abruptamente, carregaram um fardo maior. Elas submergiram no aterro. A moradia inclinou-se para frente em uma inclinação preocupante. Dentro, objetos soltos colidiram com a divisória dianteira e um barril de água se soltou. Liberando 75 litros pela superfície interior, Thomas soltou as barras de reboque e apressou-se para a parte de trás, tentando encontrar soluções enquanto o líquido escorria de sua entrada. A moradia repousava em uma inclinação de 30 graus, suas rodas dianteiras presas na lama do riacho e suas rodas traseiras enterradas no solo erodido da margem. Se inclinasse mais, o edifício provavelmente se desintegraria. Sua fortaleza portátil havia se transformado em uma catástrofe estacionária, a menos de 6,4 quilômetros de Fort Bridger. Operando com eficácia frenética, Thomas esvaziou todo o conteúdo portátil da parte dianteira da cabine, transportando provisões para terreno estável. Cada artigo retirado redistribuiu massa para a parte traseira, equilibrando gradualmente o edifício. Ele usou sua pá para escavar condutos para o escoamento da água, subsequentemente colocando pedras sob as rodas submersas. A tarefa consumiu 6 horas. No final da tarde, a moradia estava alinhada horizontalmente, mas permaneceu imobilizada. Relocá-la parecia inviável. A resposta surgiu ao recordar os métodos do pai de Sarah para desatolar veículos. Utilizando vantagem mecânica e perspectivas variadas, Thomas derrubou 2 jovens árvores de pino, moldando-as em postes de 4,5 metros de comprimento. Ele os colocou sob o eixo traseiro, formando alavancas substanciais. Aplicando força alternada a cada poste, ele conseguiu elevar e reposicionar as rodas traseiras alguns centímetros de cada vez. Juntamente com uma tração meticulosa de diversas direções, o método gradualmente tirou a moradia de seu apuro. Ao anoitecer, todas as 4 rodas repousavam em terreno firme, além do curso d'água. No entanto, a travessia havia exposto deficiências significativas. A configuração de eixo inflexível, que oferecia robustez em superfícies planas, transformou-se em uma desvantagem em topografia irregular. A moradia era incapaz de se adaptar às variações do terreno. Thomas passou a noite reprojetando, desenhando a luz do fogo dentro de seu refúgio inclinado, mas intacto. Ao amanhecer, ele tinha uma estratégia. A viagem ao Lago dos Castores seria adiada. Sua moradia móvel exigia alterações que apenas contratempos anteriores poderiam ter revelado. James Morrison havia se dedicado ao comércio de peles por uma dúzia de anos.
Em 18 de maio de 1844, enquanto guiava uma caravana de mulas pelo South Pass, uma depressão suave nas montanhas rochosas, ele testemunhou algo que o fez duvidar de sua visão. Este era um local que milhares de pessoas atravessariam mais tarde na trilha do Oregon. O sol da tarde estendia longas sombras sobre Artemisia, enquanto Morrison discernia o que parecia ser uma moradia situada em uma área isolada. A aproximadamente 64 quilômetros do assentamento mais próximo, Morrison parou seu cavalo e limpou os olhos. Moradias geralmente não se materializavam em vales desolados, mas lá estava ela. Construída com toras robustas, apresentava uma chaminé de onde subia fumaça. Em seguida, ele observou as rodas. 4 rodas enormes sustentando a edificação, com um homem caminhando ao lado dela. O homem tinha cordas penduradas sobre os ombros. Morrison já havia ouvido histórias em Fort Bridger sobre a residência móvel de Thomas Whelan, mas, assim como outros, ele havia presumido que esses relatos eram muito exagerados. Agora, ele observava o objeto improvável avançando deliberadamente em sua linha de visão. Thomas estava em movimento há meio ano. Após seu infeliz incidente em Muddy Creek, as alterações que ele havia implementado durante o período de inverno haviam convertido a moradia portátil de um conceito intrigante, mas sem sucesso. E o mecanismo operacional? Os eixos inflexíveis haviam sido removidos, substituídos por um sistema de suspensão empregando tiras de couro e molas de madeira, permitindo que cada roda se articulasse autonomamente. Ele havia incorporado sistemas de freio nas 4 rodas, que podiam ser operados de sua posição enquanto caminhava. Crucialmente, ele havia concebido várias configurações de rodas. Estas incluíam rodas largas para terrenos macios, finas para superfícies compactadas e até rodas com pregos para condições de gelo. Morrison impulsionou seu cavalo para a frente, encontrando Thomas perto de um val de riacho. Após uma inspeção mais detalhada, a moradia móvel provou ser ainda mais extraordinária. Apresentava construção resistente às intempéries, cantos reforçados e seteiras esculpidas em suas paredes. Este não era um protótipo frágil. Em vez disso, era uma fortaleza móvel. Morrison desceu do cavalo e circulou a edificação enquanto Thomas fazia uma pausa, examinando o design com a apreciação de um comerciante pela utilidade. As perguntas fluíram rapidamente. Que distância diária poderia cobrir? Como lidava com o mau tempo? Que provisões havia para atravessar rios? Thomas respondeu com a compostura de um indivíduo que havia elucidado sua criação inúmeras vezes. Em dias favoráveis, podia viajar entre 16 e 24 quilômetros, menos em terrenos desafiadores. Tempestades, na verdade, apresentavam menos dificuldade do que as viagens convencionais. Ele podia orientar a moradia com a parte traseira voltada para o vento e se abrigar dentro. Rios continuavam a representar o obstáculo, mas ele havia concebido um sistema de flutuação. Isso envolvia barris selados que podiam ser afixados para trânsitos aquáticos. Cada resposta era acompanhada por ilustrações concretas, medições e cronogramas. Isso não era mera conjectura, mas uma realidade verificada. A discussão se estendeu por 2 horas. Os operadores da caravana de Morrison se reuniram, igualmente cativados. Um jovem motorista, Carlos Mendonça, tinha parentes morando ao longo da trilha do Oregon. Ele perguntou se tal moradia poderia empreender aquela expedição. Thomas admitiu que não tinha certeza, nunca tendo tentado viagens que excedessem 160 quilômetros. Ainda assim, a ideia havia se enraizado. Se uma moradia podia atravessar o South Pass, por que não chegar ao Oregon? Os fundamentos da engenharia estavam estabelecidos, apenas a perseverança e a determinação limitavam o alcance. Morrison partiu, seus pensamentos a mil. Ao chegar a Fort Laramie 8 dias depois, ele prontamente despachou correspondência para seus sócios em Independência. Enquanto o comércio de peles diminuía, o empreendimento de suprir imigrantes estava florescendo. Anualmente, milhares de famílias viajavam para o oeste, com muitos indivíduos sucumbindo à exposição. E se tivessem a opção de adquirir ou alugar acomodações portáteis? E se os comboios de carroças incorporassem moradias móveis? Tais estruturas ofereceriam refúgio seguro todas as noites. O potencial parecia ilimitado, e Morrison possuía o senso inato de um comerciante para oportunidades vantajosas. Dentro de um período de 6 semanas, sua correspondência havia chegado a fábricas em St. Louis, cada uma detalhando o extraordinário dispositivo observado em South Pass. A tempestade originou-se do noroeste. Em 12 de dezembro de 1844, uma formidável massa branca que engoliu o terreno.
Thomas passara a manhã inteira observando os céus, interpretando indicações nos padrões das nuvens. Essas formações pressagiavam a primeira nevasca severa da estação. Ele estava a aproximadamente 32 quilômetros de Fort Bridger, a caminho de volta de uma bem-sucedida empreitada de caça, quando percebeu que provavelmente tinha apenas 3 horas restantes antes que o tempo se tornasse mortal. Em um acampamento estacionário, ele já estaria coletando combustível e se preparando para um longo período de confinamento. Mas a moradia portátil apresentava uma solução alternativa. A aproximadamente 13 quilômetros ao sul ficava o desfiladeiro Devil's Gate, um desfiladeiro estreito com penhascos imponentes que ofereciam excelente proteção contra o vento. Thomas já havia se refugiado lá com sua moradia móvel. Ele havia posicionado o aparelho dentro de um recesso natural, onde as faces rochosas protegiam contra os elementos de 3 direções. Percorrer 13 quilômetros em 3 horas, enquanto puxava 1,8 toneladas, se mostraria árduo. Mesmo em terreno ideal, com o vento se intensificando e a neve começando a cair, parecia inatingível. No entanto, superar o impossível havia se tornado a especialidade particular de Thomas. Ele modificou seu arreio de tração e acelerou sua velocidade, empregando métodos adquiridos ao longo de 18 meses de existência nômade, passos curtos e vigorosos. Uma cadência consistente permitia que o mecanismo de polia amplificasse seu esforço, em vez de contender diretamente com a massa. Nos primeiros 60 minutos, ele percorreu 4,8 quilômetros, enquanto a neve se aprofundava constantemente. As rodas, equipadas com um sistema de inverno com pregos, cortavam a neve solta para ganhar tração no solo congelado abaixo. Seguindo, a moradia criava sulcos profundos que eram preenchidos com neve em questão de minutos. Após 2 horas, as condições ambientais pioraram rapidamente. O vento impulsionava a neve horizontalmente, diminuindo a visibilidade para meros 6 metros. Thomas confiou em sua memória e intuição, traçando o contorno tênue de um riacho que levava em direção a Devil's Gate. Gelo se acumulava em sua barba e sobrancelhas, e as cordas de reboque ficaram rígidas pela umidade que coagulava. Em 2 ocasiões, ele parou para remover neve dos componentes das rodas. Minutos preciosos foram gastos em manutenção essencial que não podia ser adiada. A moradia portátil transformou-se em uma rocha incrustada de neve, que ele puxava laboriosamente através de um ambiente cada vez mais implacável. Posteriormente, ele detectou vozes, fracos gritos levados pelo vento de um local à frente. Thomas ajustou sua trajetória marginalmente, seguindo os ruídos, e os descobriu reunidos atrás de uma pequena elevação. Era uma família de 5 pessoas, sua carroça puxada por bois atolada em um banco de neve. A família Hartley, migrantes que haviam partido tarde para Oregon, agora sofria as consequências. Seus animais de tração estavam completamente fatigados, incapazes de mover a carroça mais adiante. O patriarca tentava construir uma cobertura temporária de lona, enquanto sua esposa envolvia seus 3 filhos. Utilizando todos os cobertores que possuíam, Thomas rapidamente aproximou sua moradia móvel da carroça deles e acionou os freios. A unidade móvel ofereceu abrigo instantâneo contra o vento. Ele destrancou sua entrada reforçada e fez um sinal para a família entrar, após o que eles, gratos, adentraram o interior aquecido. Uma unidade de aquecimento compacta estivera acesa durante todo o dia, mantendo uma temperatura interna tolerável mesmo em trânsito. As crianças com idades entre 4 e 10 anos exibiam sintomas iniciais de congelamento. Os pais estavam à beira do pânico, compreendendo que haviam evitado por pouco uma catástrofe. Colaborando, Thomas e o Sr. Hartley desengataram os bois. Eles guiaram os animais para lá do abrigado da moradia móvel. As bestas suportariam a noite se protegidas do vento direto. Concomitantemente, a Sra. Hartley estava ocupada dentro da cabine. Utilizando as provisões de Thomas, ela preparou sopa quente para todos. A cabine móvel, destinada a um único ocupante, acomodou 6 indivíduos em aposentos apertados, mas que preservaram suas vidas, enquanto a tempestade de neve se intensificava lá fora. Os ocupantes estavam aquecidos, alimentados e seguros. A família Hartley havia antecipado sua morte naquela noite. Em vez disso, eles se encontraram dentro de uma fortaleza móvel que havia se materializado da tempestade. Assemelhando-se a um conto de fantasia, o relato de sobrevivência da família Hartley chegou a Fort Bridger 3 dias após o fim da tempestade de neve. Eles chegaram ao seu destino a pé, tendo abandonado sua carroça, mas vivos devido à moradia móvel de Thomas Whelan. A Sra. Hartley contou a todos que quisessem ouvir sobre a milagrosa morada sobre rodas. Esta estrutura havia preservado seus filhos.
Em menos de 7 dias, a narrativa havia sido recontada inúmeras vezes, expandindo-se a cada relato, mas mantendo sua veracidade fundamental. A moradia móvel havia transformado uma morte certa em um mero inconveniente. James Morrison, acompanhado por 2 sócios comerciais de St. Louis, chegou a Fort Bridger em janeiro de 1845. Seu propósito específico era inspecionar a criação de Thomas, e eles apresentaram uma proposta. A empresa comercial de Morrison buscava construir moradias móveis para aluguel. Para famílias migrantes, eles sugeriram adquirir o projeto de Thomas por 460 euros, além de uma parte da receita de aluguel. Essa quantia excedia o que a maioria dos caçadores ganharia em um período de 5 anos. Thomas recusou a proposta, afirmando que instruiria outros a construir as suas próprias, pois o projeto era um bem comum para todos que precisassem dele. Em vez disso, naquele inverno, Thomas dedicou seu tempo a liderar o que se tornaram os Seminários Técnicos Inaugurais da Fronteira. Seminários Técnicos Inaugurais, onde ele demonstrou métodos de construção para fabricantes de rodas, ferreiros e carpinteiros, que haviam viajado para Fort Bridger expressamente para instrução. Otto Steinberg, o fabricante de rodas que inicialmente ridicularizara o conceito, tornou-se o aprendiz mais dedicado de Thomas. Ele desenvolveu aprimoramentos na estrutura da roda, diminuindo sua massa enquanto preservava sua robustez. Na primavera de 1845, Steinberg estava fabricando conjuntos de rodas especificamente para moradias móveis. Os modelos iniciais comercialmente disponíveis surgiram em março. Um carpinteiro chamado Joseph Walsh construiu 3 moradias móveis, aplicando os conceitos fundamentais de Thomas. No entanto, essas foram modificadas para uso familiar, medindo aproximadamente 3 metros por 4,3 metros, e necessitavam de 2 indivíduos para uma realocação eficaz. Walsh incorporou elementos que Thomas não havia previsto. Estes incluíam janelas em várias paredes para ventilação cruzada ideal, compartimentos de armazenamento externos para implementos e até mesmo uma seção de varanda compacta e abrigada que podia ser dobrada rente à parede durante o trânsito. O aluguel mensal era de 20 euros, uma quantia considerável, mas justificada para famílias que reconheciam sua utilidade para a sobrevivência. A atenção governamental surgiu subsequentemente de seu triunfo comercial. Enquanto liderava uma missão de reconhecimento para identificar locais adequados para fortes, o capitão Benjamin Bonaventure encontrou uma das moradias portáteis de Walsh. Observando sua utilização pela família Patterson perto de Independence Rock, Bonaventure reconheceu instantaneamente seu potencial militar. O pessoal de reconhecimento poderia operar a partir de postos avançados móveis protegidos e as equipes de levantamento poderiam trabalhar em regiões isoladas. Isso eliminou a necessidade de estabelecer numerosos acampamentos. As rotas de suprimento poderiam incorporar acomodações móveis para a equipe de segurança e outros funcionários. Seu despacho para Washington detalhava estruturas defensivas com rodas, possuindo utilidade extraordinária. Postos comerciais situados ao longo da trilha do Oregon começaram a vender componentes especializados para a construção dessas cabines móveis, como suportes de ferro e rodas reforçadas. Mecanismos de polia e configurações de eixos sob medida tornaram-se itens de estoque regular. Uma indústria em pequena escala desenvolveu-se em torno dessa ideia, com alguns empresários oferecendo serviços de modificação. Esses serviços envolviam a conversão de carroças convencionais em veículos abrigo combinados. Outros fornecedores ofereciam plantas e kits de componentes para indivíduos que realizavam a montagem própria. No verão de 1845, o sistema Wayland, como veio a ser chamado, estava experimentando ampla adoção. Thomas encontrou moradias portáteis que ele não havia construído, operadas por estranhos. Perto de Fort Laramie, ele observou a família Zimmerman em seu modelo adaptado, que ostentava um telhado de telhas em vez de sua construção original de pranchas seladas. Em Chimney Rock, ele descobriu um posto comercial construído inteiramente a partir de 3 cabines portáteis interconectadas, formando uma empresa móvel. Este estabelecimento rastreava o movimento dos clientes. Sua criação havia progredido muito além de seu conceito inicial, tendo sido modificada e aprimorada por inúmeros indivíduos inventivos que abordavam seus desafios únicos. A noção de cabines portáteis atraiu inovadores e entusiastas. Em 1846, o sistema fundamental de Wayland havia dado origem a dezenas de versões diferentes. Cada variante abordava questões distintas para usuários diversos. Em Independence, Missouri, Marcus Crowley, um ex-engenheiro ferroviário, desenvolveu o que ele chamou de cabine articulada.
Isso consistia em 2 módulos menores, unidos por um conector flexível, permitindo-lhe atravessar curvas que eram intransponíveis para construções individuais e inflexíveis. Sua inovação permitiu que as famílias dividissem suas áreas de estar e armazenamento, mantendo a portabilidade. A Corrida do Ouro da Califórnia de 1849 elevou as cabines portáteis de uma mera novidade a um item essencial. Milhares de garimpeiros necessitavam de acomodações transportáveis capazes de se deslocar entre diferentes jazidas. Um artesão habilidoso chamado Lu Chen, um imigrante de Cantão, desenvolveu cabines portáteis dobráveis, baseando-se em princípios do design arquitetônico chinês. Suas criações podiam ser desmontadas em seções planas para transporte marítimo. Posteriormente, elas podiam ser remontadas em bases com rodas em locais de mineração. Em poucos meses, as estruturas portáteis estilo Shen eram predominantes em toda a base da Sierra Nevada. Equipes de construção ferroviária descobriram que as cabines portáteis ofereciam soluções para suas dificuldades específicas. À medida que as linhas ferroviárias se estendiam para o oeste, os trabalhadores necessitavam de acomodações que pudessem avançar com a frente da ferrovia. A Union Pacific encomendou 50 unidades de dormitórios móveis, baseadas nos conceitos de Whaling, mas ampliadas para aplicações industriais. Essas construções, medindo 6,1 metros por 12,2 metros, mover essas estruturas exigia equipes de bois, mas elas ofereciam acomodação segura para 20 indivíduos e podiam ser realocadas a cada poucos dias à medida que a construção avançava. Isso eliminou a necessidade de construir e depois abandonar acampamentos temporários. Os usos militares avançaram rapidamente, com o corpo de engenheiros do exército criando variantes blindadas com paredes reforçadas e aberturas para tiro. Para a construção de fortificações de fronteira, essas fortalezas portáteis eram rapidamente implantadas para estabelecer posições defensivas, movendo-se subsequentemente conforme as exigências estratégicas mudavam. Em conflitos envolvendo diferentes tribos indígenas, as cabines móveis serviam como centros de comando protegidos, impermeáveis a táticas tradicionais de cerco ou sítio. Sua mobilidade inerente oferecia um benefício defensivo. Possivelmente, o desenvolvimento mais significativo originou-se de um contingente de pioneiros mormons que viajavam em direção ao território de Utah. Eles estabeleceram o que chamaram de assentamentos rolantes, compreendendo grupos de 10 a 15 moradias portáteis que viajavam coletivamente, criando comunidades imediatas em cada ponto de parada. Cada cabine tinha uma especialização distinta. Unidades de cozinha equipadas com fornos substanciais, cabines médicas contendo aparelhos cirúrgicos e cabines de oficina equipadas com ferramentas e forjas. Quando dispostas em círculo para proteção contra ameaças ou condições climáticas adversas, essas comunidades móveis ofereciam todas as conveniências encontradas em assentamentos fixos. Os avanços técnicos continuaram a acumular-se. Molas de madeira laminada aumentaram o conforto da viagem. Sistemas de direção, empregando rodas semelhantes às de navios, permitiam um controle preciso. Mecanismos de frenagem, utilizando pastilhas de couro contra rodas de ferro, permitiam descidas seguras em inclinações. Sistemas de captação de água coletavam a precipitação durante o trânsito e chaminés solares melhoravam a circulação do ar. Cada aprimoramento resultou da experiência prática de indivíduos resolvendo problemas específicos que haviam enfrentado. Por volta do ano de 1850, o que começou com uma fixação de um único homem triste havia se transformado em uma indústria completa. Fábricas em St. Louis e Cincinnati produziam peças em massa. Academias técnicas ensinavam a arquitetura móvel como uma disciplina de construção reconhecida. Centenas de patentes foram submetidas para diversas melhorias. O sistema Whaling havia progredido significativamente além do conceito inicial de Thomas, mas seu princípio fundamental perdurou. Uma moradia deixou de ser um local estático, tornando-se, em vez disso, um refúgio portátil que oferecia segurança onde quer que a existência guiasse. Thomas William estabeleceu-se no Vale do Sacramento, na Califórnia. Em 1851, ele adquiriu aproximadamente 16 hectares, usando o ouro descoberto durante sua jornada pela Sierra Nevada. Ele construiu sua residência definitiva da maneira convencional, um edifício permanente de adobe e madeira. Essa estrutura nunca mais seria realocada. Vizinhos visitantes achavam irônico que o pioneiro da habitação móvel tivesse optado por raízes permanentes, mas Thomas compreendia um conceito que seus convidados não. A liberdade de movimento o havia capacitado a decidir quando se estabelecer.
A cabine portátil, sua casa por 8 anos, foi posicionada ao lado de sua moradia de adobe. Com suas rodas estacadas, ela foi transformada em uma oficina onde ele consertava implementos e experimentava novos conceitos. Ocasionalmente, ele se sentava lá dentro, relembrando noite, quando aquelas paredes de madeira o haviam protegido do perigo. As peles de bisão ainda exibiam marcas de garras de um confronto com um urso pardo em 47. O chão retinha manchas do calçado da família Hartley, que havia sido carregado de neve naquela terrível noite de dezembro. Cada marca contava uma história de resistência, facilitada por sua portabilidade. A correspondência chegava consistentemente. Inspirado por indivíduos que construíam suas próprias moradias portáteis, o médico do Oregon estabeleceu uma unidade médica móvel, levando assistência médica a comunidades remotas. Concomitantemente, um educador do Kansas desenvolveu um prédio escolar móvel que atendia a 3 comunidades diferentes em regime de rodízio. No Colorado, um fotógrafo construiu uma câmera escura portátil, permitindo-lhe registrar o desenvolvimento da fronteira durante sua colonização. Cada correspondência detalhava soluções engenhosas que Thomas nunca havia concebido, abordando questões resolvidas por métodos que aprimoravam seu conceito inicial. A década de 1850 testemunhou a transformação da vida nômade de uma exigência da fronteira para uma tendência cultural generalizada. Comerciantes itinerantes operavam lojas móveis, repletas de provisões para populações remotas. Juízes de tribunais itinerantes conduziam processos em tribunais portáteis, estendendo a autoridade legal a áreas que careciam de instalações permanentes estabelecidas. Clérigos proferiam sermões em igrejas móveis, ministrando a congregações dispersas. A própria ideia que Thomas havia concebido por tristeza havia se desenvolvido em infraestrutura essencial para a domesticação de territórios selvagens. As corporações ferroviárias, inicialmente percebidas como rivais das moradias móveis, transformaram-se em colaboradores imprevistos. As ferrovias eram capazes de transportar estruturas portáteis mais rapidamente do que as estruturas podiam se mover independentemente. Vagões de plataforma especializados, projetados para transportar cabines móveis, permitiam que as famílias enviassem suas residências para estações de trem e então prosseguissem por terra a partir desses pontos. A sinergia do transporte ferroviário e da adaptabilidade portátil tornou acessíveis regiões anteriormente muito distantes para a habitação. Em 1860, assentamentos surgiram em locais onde comunidades móveis haviam demonstrado a adequação da terra. Especialistas em história estimam que mais de 5.000 construções portáteis, aderindo aos princípios do sistema Wheeler, estavam em uso em toda a fronteira americana. Estas variavam de abrigos individuais a enormes instalações de armazenamento móveis. As repercussões econômicas foram consideráveis, com o setor completo de construtores, fornecedores e operadores tendo se materializado. No entanto, a influência social foi mais profunda. Famílias que de outra forma teriam perecido sobreviveram, e comunidades tomaram forma em lugares anteriormente dominados pela solidão. A fronteira foi civilizada, em parte devido à mobilidade. Thomas Wayland faleceu serenamente em março de 1868, aos 59 anos. Seu serviço memorial atraiu centenas, entre eles inúmeros indivíduos que, apesar de nunca o terem encontrado, deviam suas vidas à sua inovação. Durante a cerimônia, Otto Steinberg recontou sua jornada de cético a proponente. Os descendentes de Hartley, agora adultos, estavam presentes com suas respectivas famílias. Marcus Crowley apresentou projetos de engenharia para sua mais nova invenção, uma moradia portátil movida a vapor que não exigia tração manual. O período das moradias móveis atingiu seu auge na década de 1870, subsequentemente experimentando um declínio gradual à medida que as redes ferroviárias se expandiam universalmente e os centros urbanos permanentes substituíam os acampamentos transitórios. No entanto, o princípio central que Thomas Wayland havia estabelecido, que a moradia de alguém poderia ser migratória, que a segurança poderia ser transportável e que a sobrevivência necessitava de adaptabilidade, havia alterado irrevogavelmente as normas sociais americanas. As carroças cobertas que atravessavam a trilha do Oregon foram sucedidas por schooners da pradaria e, mais tarde, por motorhomes e veículos de lazer. Cada geração sucessiva redescobriu a liberdade de carregar sua morada. Até hoje, investigações arqueológicas continuam a descobrir vestígios de cabines portáteis. Pelos territórios ocidentais, rastros de rodas de carroça, excessivamente largos, delineiam as rotas por onde residências móveis transitaram,
e restos de fundações indicam onde essas estruturas transportáveis se estabeleceram temporariamente. Esses indicadores, por vezes permanecendo por anos antes da realocação, traçam uma narrativa de fronteira alternativa. Não se trata apenas dos destinos alcançados, mas das expedições suportadas. Eles servem como um lembrete de que, ocasionalmente, as inovações mais impactantes surgem das indagações mais básicas. E se a própria moradia pudesse nos acompanhar aonde quer que precisássemos estar? Thomas Wayland forneceu a solução para essa questão. Sua resposta não só preservou vidas, mas também transformou a percepção americana da conexão entre segurança e movimento. O que antes era considerado inatingível havia se tornado uma necessidade absoluta. Gradualmente, 1 quilômetro viajado de cada vez.